Agora virou moda fazer isso, ó. Ó esse tipo de imagem aqui. Ciência agora é simbolizado assim. Uma pessoa com aspecto de professor universitário e atrás dele um quadro com uma grande fórmula matemática que poucas pessoas conseguem entender. A ciência agora é representada assim. Ciência não tem nada a ver com matemática. Ciência é a arte que se apoia em observação e experimento. A verdadeira ciência é observação e experimento. Ou seja, a verdadeira ciência, ela precisa em algum momento ter como ser comprovada, nem que seja parcialmente. Mas a ciência atual foi transformada nisso. Agora tudo que eles falam de ciência tem a ver com a fórmula matemática. Como uma certa feita alguém perguntou a uma dessas pessoas: por que você diz que o Sol está a tantos milhões de quilômetros da Terra? Como é que você sabe disso? E o cara foi respondendo e fazendo uma fórmula gigantesca no quadro. E aí ninguém entende aquela fórmula. A pessoa, para não pagar de burro, ele aceita aquilo ali e fica quieto. Ciência é isso. Não, ciência não é isso. O próprio relato sobre Einstein, que dizem que é um grande cientista, um grande gênio, Einstein costuma-se dizer que ele não acreditava em buraco negro, até que o buraco negro apareceu nas equações dele. Nas equações, ou seja, a ciência dele também era isso. Fórmula matemática. A verdadeira ciência, ela anda de mãos dadas com a crença no Deus eterno. A verdadeira ciência, ela anda de mãos dadas com o texto sagrado. Por isso que Projeto Reina está falando sobre isso. Religião e ciência, como o pessoal costuma dizer, eles usam a palavra religião para se referir à existência ou não de um Deus. Usando a palavra religião nesse sentido, posso dizer que religião e ciência não são inimigas, desde que seja a verdadeira religião, digamos assim, figuradamente, a verdadeira religião de mãos dadas com a verdadeira ciência. Porque como na própria Bíblia diz, no livro que chamam de Tiago, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e viúvas em suas necessidades e não se deixar contaminar pela sujeira do mundo. Então, o que esse assunto tem a ver para o Projeto Reina estar falando? Porque atualmente nas redes sociais estão querendo usar essa nova interface matemática da ciência para colocar um status de sabedoria nessas pessoas que conhecem essas fórmulas gigantescas que quase ninguém entende e ainda usam isso para publicar, como fizeram, uma postagem tipo: qualquer pessoa que tem um conhecimento razoável de ciência sabe que a religião é um apanhado de informações falsas que não tem como comprovar. É até engraçado isso. Eu acho até engraçado. Sério. Porque o tamanho da ingenuidade, não vamos nem chamar de burrice para não ofender ninguém, vamos chamar de ingenuidade. O indivíduo que pensa assim, ele é ingênuo, ele é inocente. Porque eles estão querendo usar essa ciência que se apoia no cálculo matemático para dizer que a religião, a existência de Deus seria uma coisa falsa, sem comprovação. Ora. Se a ciência está acima disso tudo, a ponto de ser capaz de mostrar que Deus não existe, como é que uma fórmula matemática pode dizer que Deus não existe, que não existe uma divindade? Como é que esses cientistas da matemática vão conseguir usar uma fórmula, um cálculo matemático no quadro negro como justificativa para mostrar e concluir que não existe nenhuma divindade? A verdadeira ciência, ela não é inimiga da crença no Deus eterno. A ciência em si, como a gente conhece, que é uma instituição abstrata, porque não é uma pessoa só nem um lugar só, mas a ciência como a gente conhece, a verdadeira ciência, ela confirma as coisas do Deus eterno. Porque se você fosse aprofundar, o Projeto Reina não fala certos assuntos porque são assuntos muito profundos. Mas se você fosse aprofundar na questão de por que a Terra é plana, por que a gravidade não existe, como falam, mas o que existe é o campo eletromagnético da Terra. Se você fosse aprofundar nisso, a Bíblia
demonstra isso de uma forma, só que não adianta ficar entrando em detalhes, porque quem já acredita em Deus, já acredita em Deus. E quem não acredita, não vai acreditar. Mesmo que você pegue uma palavra direta e diga, ó, é assim, assim, por causa disso, isso, isso, a pessoa não vai acreditar que Deus existe, só porque você está falando. Não vai. Mas assim é essa geração atual. Os atuais filhos desse mundo. Eles odeiam a ideia de ter um ser superior acima deles, que controla todas as coisas, todos os acontecimentos, e agora eles estão subvertendo o próprio conceito de ciência, que antes eles mesmos falavam como realmente é, uma entidade abstrata que se baseia em observação e experimento. Ciência de verdade tem que ser observação e experimento, e não cálculo matemático. Você não pode chegar e me dizer, o Sol está a 150 milhões de quilômetros, e me dizer, como é que você sabe isso? Eu sei porque é não sei o que, e ficar fazendo uma fórmula no quadro, isso não explica nada. Isso não explica nada. Da mesma forma que o cientista que é assim hoje em dia, eles batem pé para afirmar que não tem como existir uma divindade. Eu quero ver eles me explicarem com uma fórmula matemática no quadro negro por que não existe um Deus. Sendo que essa rixa que criaram entre ciência e religião, na verdade é uma rixa seletiva, porque o próprio Einstein, diga-se de passagem, que não era nenhum gênio, era mais louco do que gênio, podemos dizer assim, humanamente falando. Einstein odiava o judaísmo, como já é conhecido, que certa vez ele foi a Jerusalém, viu o pessoal rezando no Muro das Lamentações e chamou aquilo de uma cena lamentável. Mas ao mesmo tempo, Einstein era simpatizante do hinduísmo, que é uma religião muito mais difícil da gente acreditar. A pessoa tem que fazer mais força para acreditar no hinduísmo do que no Deus verdadeiro. Não vale nem a pena ficar entrando em detalhe no hinduísmo, mas o hinduísmo também tem vários deuses para várias coisas. São aqueles deuses que são representados em desenhos pessoas com rosto azul. E na verdade essas pessoas com rosto azul que chamam de divindade, aquilo ali representa outro tipo de ser espiritual. Mas não vou entrar nesse detalhe porque aqui no caso o Projeto Reina não veio falar isso por causa do hinduísmo em si, mas veio falar isso por causa dessa rixa imaginária que criaram entre Deus e ciência, que eles chamam de religião versus ciência. Essa ciência baseada em matemática, ela não é capaz de provar nada. Ela só comprova uma coisa, que a pessoa que domina essas fórmulas e equações que passam no quadro negro, ela tem um conhecimento que quase ninguém tem. Só isso que essa ciência comprova. Que o indivíduo que tem esse conhecimento de fórmula e cálculo matemático, ele consegue usar isso para ludibriar o pensamento das pessoas, porque ele tem aquele conhecimento ali que quase ninguém tem. Afinal de contas, matemática é conhecida como uma coisa muito difícil. Mas a matemática não serve como base de ciência, não explica por que Deus não existe. E nem explicaria por que ele existe. Até porque, Deus eterno, não só ele existe, como a gente usa a expressão, não só ele existe, como é muito mais fácil você, sem pensar na parte da ciência, você consegue entender por que Deus existe. Aí você vai conversar com um indivíduo que é ateu, eu não acredito que Deus existe. Mas se você for aprofundar a conversa com esse indivíduo que se diz ateu, ele diz que Deus não existe, ou porque ele conhece um padre que faz coisa errada, ou conhece um pastor que faz coisa errada, ou conhece um líder de qualquer outra religião que faz coisas erradas e fala em Deus e faz coisa errada, ou então ele diz que não acredita em Deus porque ele leu a Bíblia e encontrou coisas que ele não aceita realmente, não acredita e não consegue ver lógica.
Tem pessoas que não acreditam em Deus simplesmente porque já leram a Bíblia e não encontram lógica nenhuma naquilo. E muitas das vezes o que está escrito na Bíblia realmente não tem lógica por causa das traduções mal feitas. Como o texto de Levítico, por exemplo, que o Projeto Reina já falou sobre isso. Esses são os animais que poderá comer e os animais que não poderá comer. E tal, e tal, e tal. E dentre as aves não poderás comer um morcego. Aí, não falei? A Bíblia está errada, morcego não é ave, mas o Projeto Reina já falou sobre isso. O termo hebraico, ha'of, não significa ave, significa aqueles que voam. Então o texto está falando, não deverás comer dentre aqueles que voam o morcego. Todos nós sabemos que morcego não é ave. Aí o outro diz, porque a Bíblia ela é cientificamente errada porque Yeshua disse que a menor semente que existe é a semente de mostarda. E todo mundo sabe que a menor semente é a semente de morango. Só que a pessoa que usa isso para desmentir a Bíblia, ela não sabe. Ela não tem conhecimento suficiente. Não sabe que o morango não é uma fruta natural. Ela foi criada por meio de uma combinação genética. Então o morango, por assim dizer, ele foi criado no século XVIII. Ele foi criado por volta de 1740, 1750. Não existia morango no tempo de Yeshua. Então, no tempo de Yeshua, a menor semente era a de grão de mostarda realmente. Então o Projeto Reina está fazendo essa explanação, um tanto longa até para a média das explanações do canal, em cima desse tema, ciência versus religião. Verdadeira ciência versus verdadeira religião. Porque como Yaakov, chamado Tiago, mesmo diz na carta dele, a verdadeira religiosidade, se você quer se colocar diante de Deus com uma capa de religiosidade, a verdadeira religiosidade, ou seja, o verdadeiro formato piedoso que agrada ao Deus eterno, como diz no texto, é você ajudar os necessitados. Ajudar necessitado é de Deus. E você evitar de se contaminar com as sujeiras do mundo. Como Yohanan, João diz, não ame o mundo nem as coisas que tem no mundo. Aí o indivíduo entra para a igreja, ele passa a amar as coisas do mundo ainda mais. E passa a pedir a Deus para viver mais tempo que na terra. Ou seja, de coisas erradas nós já estamos cheios. Vamos buscar agora o certo. A verdadeira ciência, ela confirma tudo. O Deus eterno existe. E ele criou a terra é o centro de toda a criação. E essas coisas que o pessoal chama de planetas, na verdade são estrelas diferenciadas, mas são estrelas. São estrelas. E de acordo com o livro de Enoque, cada estrela é um ser vivente, é um tipo de ser vivo espiritualmente falando. Você nunca ouviu falar disso? Você precisa ler o livro de Enoque. Mas aonde que eu encontro? Tem no Google para baixar em formato de PDF. Até em formato do Word você acha. É meio extenso. Tem 105 capítulos, mas você que quer conhecer as coisas do Deus Eterno corretamente, se você ainda não leu o livro de Enoque, você precisa ler. E o livro de Enoque, ele fala sobre muitas coisas referentes à trajetória do Sol e da Lua no céu. Ou seja, a verdadeira ciência, ela está de mãos dadas com o verdadeiro conhecimento de Deus. Não se deixe enganar por rede social, que é muito fácil. Você na rede social vai encontrar um vídeo lá, pega uma pessoa que você nunca ouviu falar na sua vida e diz, esse aqui é PhD e não sei o que, tem pós-graduação e não sei o que lá. E aí pega um cara desse e diz, é impossível o povo de Israel no deserto atravessar o Mar Vermelho em uma noite só. Isso já está mostrando que é tudo mentira. É o que eles falam. Sendo que eles não conhecem, ainda não leram sobre isso. O Mar Vermelho realmente ele é muito largo. Como que uma multidão enorme vai atravessar em uma noite só? Mas o trecho do Mar Vermelho que eles atravessaram não é aquele trecho do meio que tem 26 quilômetros. É o trecho de cima. O Projeto Reina já até falou sobre isso, se eu não me engano, num vídeo. E se eu não falei, ainda hei de falar de novo, porque o chamado Mar Vermelho
pega a região do alto que chama de Golfo de Acaba. E o lugar do Egito por onde eles atravessaram, no certo, é mais acima, aonde o Golfo é mais estreito. Então, mas é Mar Vermelho. Mar Vermelho, quando eu olho no mapa, é aquela faixa enorme que separa a Libéria. Não, não é isso. O texto bíblico nem diz Mar Vermelho. O Mar Vermelho naquela época era chamado de Mar da Eritreia. No texto original, o povo de Israel atravessou Yam Suf. Yam Suf significa que atravessou um mar de juncos. Você sabe o que é junco? Mar de juncos é mais acima, longe da Eritreia. Inclusive o próprio livro de Enoque fala em Mar da Eritreia. O que hoje chamam de Mar Vermelho não é o que Israel atravessou, é bem mais acima. Resumindo, a verdadeira ciência, ela está de mãos dadas com o verdadeiro conhecimento de Deus. A verdadeira ciência não confronta o texto sagrado. Mas se você acompanhar essa ciência falsa que circula aí na rede social, a rede social não foi feita para a gente aprender nada. Foi feita justamente para cada um falar o que pensa. Se você é um fiel do Deus eterno, não se deixe cair nessa armadilha de que a ciência desmonta tudo que está no texto sagrado. Pelo contrário, a instituição ciência, se a gente pesquisar a fundo, como eu já pesquisei, ela foi criada justamente para servir como uma explicação acadêmica oficial para confirmar que as coisas da Bíblia e de Deus não existem. A ciência foi criada para isso. Para ser uma confirmação oficial contra o texto sagrado. Então a verdadeira relação entre ciência e o conhecimento de Deus não se abala com essas ciências baseadas em cálculo matemático. O Projeto Reino está falando isso tudo por quê? Porque a conclusão final disso tudo é: eu, como uma pessoa que confio no Deus eterno, essa ciência falsa não me abala em nada. A ciência não é capaz de explicar aonde IA está localizado nesse momento. Eles não são capazes de explicar por que uma pessoa consegue acreditar em algo que não enxerga. Então, não se deixe levar, se você gosta de assuntos de ciência, não se deixe levar pela armadilha dessas pessoas que deturparam a verdadeira ciência. A verdadeira ciência, ela anda de mãos dadas com o verdadeiro conhecimento de Deus. Sem espaço sideral, sem galáxias, sem buraco negro e sem um sol gigantesco, como o centro de toda a criação num planeta onde nós não somos nada no espaço. Isso daí a ciência distorcida criou, para que nós não só paremos de acreditar no Deus eterno, como passemos a nos ver como uma poeira inútil na imensidão. Muito pelo contrário, Iá criou a Terra para nós porque ele nos valoriza. A Terra é o centro de tudo. Ele criou a Terra exatamente para ser a reprodução material do mundo espiritual. Guarde isso e seja edificado de verdade.